Dando continuidade à nossa reflexão sobre a oração, eu vou ler o texto e aí vocês também, novamente, relembrando, podem me interromper a qualquer momento. Se tiverem com alguma dúvida ou se quiserem fazer algum tipo de contribuição, são sempre muito bem-vindas. Então, não hesitem em falar. O processo da oração. É difícil apresentar o processo da oração de maneira que interesse aos diferentes tipos de mente, mas, fazendo uma ampla generalização, existem dois grupos principais atualmente. Um é composto por aqueles que poderiam ser chamados, num sentido amplo, de religiosos, e que têm uma inclinação natural para a oração. Mesmo que no turbilhão da vida moderna eles falhem em praticá-la. É o mais comum que a gente conhece mesmo, né? O outro grupo consiste daqueles de um tipo mais mental, que têm dúvidas e até refutam assuntos religiosos e espirituais, e estão inclinados a considerar a oração como um algo obsoleto e de pequeno ou nenhum valor. A este último grupo pertencem muitos dos jovens. A primeira questão que levantam é a quem se pode orar. E há uma relutância em admitir a existência de um Deus pessoal, tal como concebido tradicionalmente. Antes de entrar nessa questão, deveria ficar claro que o primeiro alvo ou ser para o qual a oração aspiracional deveria ser dirigida é o eu espiritual ou alma. Vou continuar, tá? Que eu acho que ele explica melhor. Isso pode ser surpreendente e parecer de início que está se orando para si mesmo. Mas o fato é que, normalmente, a personalidade humana, o eu consciente, não está unida e identificada com o eu espiritual. Frequentemente, o eu pessoal ignora e até nega a existência do eu espiritual. Ele não toma conhecimento dele ou refuta intuições e sugestões que lhe chegam desse eu superior. E tenta evitar as responsabilidades envolvidas. O nosso objetivo principal deveria ser reduzir esse senso de dualidade e luta, pois até que certo grau de unidade seja alcançada, nossa ação interna não poderá ser efetiva e nossa vida externa não poderá ser realmente inofensiva e construtiva. A oração ao eu espiritual, nossa, desculpa. A oração ao eu espiritual, demandando luz, inspiração e orientação, deveria ser complementar em nosso aspecto emocional. A meditação receptiva realizada através da mente. Vou continuar mais um pouquinho. As orações desse tipo correspondem às que muitos cristãos fazem ao Cristo interno. Nos estágios mais elevados da oração, a consciência pessoal e o eu espiritual juntos dirigem sua atenção a um poder superior. E tal oração é isenta de solicitação egoísta e desejo pessoal, sendo uma verdadeira expressão da vontade para o bem. Bom, a gente sabe, né, que o que a gente entende como alma é muitas vezes o que a maioria das pessoas entendem ou chamam num primeiro momento de Deus, né? Claro que a gente tem esse Deus transcendente, o criador de todas as coisas, mas muitas pessoas falam: "Ah, eu entreguei para Deus, que seja feita a vontade de Deus". Isso tudo, no fim das contas, é a vontade da própria alma,
né? Porque quem tem o plano de cada um de nós é a nossa própria alma. Só que como a gente está ainda, mesmo nós, né, que estamos aqui meditando, estudando, existe uma dissociação entre o nosso eu consciente e a nossa alma. Então a gente está aí batalhando, né, nos esforçando para construir, para fortalecer o Antakarana, de modo que essa seja mais fluida essa comunicação, né? Mas é um processo que demanda algumas encarnações. E geralmente a gente associa, então, né, o que a gente comumente pede para Deus, no fim das contas, é o que a gente deveria pedir ou invocar da nossa própria alma. E tem aqui que ele fala, né? Essa aproximação espiritual, esse reconhecimento, né? Que pode ser a partir da alma, mas também, mesmo que seja usada uma outra nomenclatura, como os cristãos, por exemplo, com o passar do tempo, com essa unificação, sabendo-se da existência do Antakarana ou não, mas quando essa unificação vai sendo construída pela oração, pelo um desejo real de transformação, o desejo vai se transformando mesmo em aspiração. Então, as orações deixam de ser apenas para ou de cunho pessoal e passam a incluir, né, o bem do maior número possível de pessoas, ou dos seus grupos primeiro, né, até que isso vá se expandindo e abarcando grupos maiores e a humanidade. Então é por isso que ele fala, né, que vem sendo uma verdadeira expressão da vontade para o bem. Tudo bem até aqui? A gente lê um parágrafo grande, mas que vai, né, meio que se explicando, né? Tudo bem até aqui? Alguma contribuição? Tudo bem. Então a gente segue. Voltando à questão da realidade de existências superiores, não é possível discutir aqui os muitos conceitos sobre o assunto, mas também não é necessário. Para o propósito atual de aprender a utilizar a oração, não é necessária uma teologia estabelecida, nem aceitar uma ideologia metafísica definida. É suficiente admitir que haja um grande mistério, uma realidade universal ao nosso redor e acima de nós, que está além de nossas concepções racionais. E só uma atitude de presunção negaria isso. Embora não possamos conhecer diretamente a natureza essencial dessa realidade, podemos reconhecer, mesmo com nossa mente racional, algumas de suas manifestações. E mais será revelado quando formos capazes de fazer uma abordagem intuitiva. Esse nome, né, Grande Mistério, já era como os antigos nativos norte-americanos chamavam isso que a gente conhece como Deus, como Criador, né? Eles chamavam de o Grande Mistério. E com certeza, né, por mais que a nossa mente racional ainda não consiga definir ou colocar em palavras, a gente reconhece que existe uma inteligência superior na natureza, na forma como as coisas vão se construindo, né? E, e aí, como ele diz, né, só será revelado mais quando a gente tiver capacidade de realmente nos conectar com o nosso plano búdico ou com a intuição. A manifestação mais reconhecível é a inteligência. Os cientistas mais avançados atualmente falam de uma mente cósmica que dirige toda a manifestação e evolução material. Os padrões observáveis que governam com precisão desde o sistema solar até o átomo são uma evidência que não pode ser negada de uma causa ou inteligência. A beleza em todos os reinos da natureza, desde o menor cristal até a grandiosidade do céu estrelado, também são evidências de uma mente ou realidade superior,
que cria ou causa a existência. Além disso, na própria humanidade, né, encontramos genialidade, amor altruísta e outras qualidades que são difíceis de explicar se não forem reflexos humanos de atributos ou aspectos de um ser maior. E, novamente, no reino humano, pode-se ver uma grande diferença entre os tipos primitivos e os gênios nos campos da ciência, da cultura e assim por diante. Isso indica que há um crescimento evolutivo em direção a níveis de inteligência e estados de ser mais elevados. E nos induz a admitir que possa haver também seres superiores e reinos além da nossa compreensão atual. Que eles não estejam ao alcance da nossa visão não é razão para negar a sua existência. A ciência nos tem feito perceber cada vez mais quão limitada é a extensão de nossa visão física, assim como o nosso conhecimento. E quantas energias e estados de matéria nos são invisíveis, porém existem no universo. Se essas realidades e energias existem, não podem estar totalmente separadas de nós. E deve haver maneiras de estabelecer comunicação com elas. Há evidências consideráveis de que isso é possível. E para muitos foi confirmado pela experiência direta e por fatos comprovados. Mas mesmo sem levar isso em consideração, as possibilidades ilimitadas de nossa relação com os aspectos mais elevados do ser e o ímpeto de saber mais sobre nossa existência podem ser incentivos poderosos para a exploração dos mundos internos e para buscar novas experiências de aventura espiritual. Então a gente nesse momento mesmo, né, a gente está se comunicando por algo que a gente não enxerga, né? Essa troca de pacotes ou de dados, né? Pela internet, estamos todos conectados a um aplicativo que fica na nuvem e trocando pacotes de dados que a gente não está vendo aqui na nossa casa, né? Seja a nossa internet cabeada ou Wi-Fi, como é a maioria, a gente não está vendo, né? Essa troca que está acontecendo que possibilita a gente se comunicar. E ela existe, né? Tanto é que é possível que a gente esteja aqui juntos. Então, quando a gente faz o download de um aplicativo no nosso celular, quando a gente se comunica com outra pessoa pelo nosso celular, a gente está comprovadamente nos conectando e nos comunicando a partir de algo que a gente não vê. Então, a própria ciência, né, a gente sabe que mesmo as cores, né, tem um tanto de cores que a gente vê que está no nosso espectro visível. A gente não vê os raios ultravioleta, a gente não vê o infravermelho, no entanto, eles existem. Então, é importante a gente também, né, por mais que a gente tenda a ser racional, que também é importante, a gente reconheça e, tal como a ciência, aceite hipóteses. Por mais que ainda não possam ser comprovadas, é inteligente aceitar hipóteses quando há evidências, né? Alguma contribuição, alguma dúvida, alguma partilha? Eu tenho. Bom dia. Bom É dia. uma dúvida, na verdade. Quando a gente faz uma reflexão sobre o eu superior, sobre a alma individual e a alma grupal, existe uma hierarquia de, a gente pode dizer, de consciência, de contato? Como que a gente faz essa reflexão sobre a alma individual e a alma grupal? É, porque tem essa premissa da não dualidade, né? Mas ao mesmo tempo a gente faz esse contato
em etapas. Se você pudesse falar um pouquinho sobre, por favor. Claro. É quase um paradoxo, né, a gente dizer alma individual, né? Porque no reino da alma não há esse tipo de separatividade, né? A alma está num estado, habita, é natural do seu estado, um estado de consciência onde não há separatividade, onde não há tempo e onde não há espaço. Mas, ao mesmo tempo, existe sim um tipo de hierarquia nesse sentido. Então, o primeiro contato que a gente cultiva é justamente com esse eu que é transpessoal, mas está ligado a uma expressão individual, né? Enquanto personalidade. Então, quem é o responsável direto por essa personalidade encarnada é essa alma que tem um senso de individualidade, embora não seja separado. Então, num primeiro momento, a nossa oração, a nossa aspiração se volta para esse eu, que, embora seja transpessoal, é também individual, individualizado, né, na sua expressão. E aí sim, depois a gente vai conseguindo, conforme mais pessoas se juntam, vão sendo atraídas por essa alma grupal. Então, aí sim é possível que a nossa consciência vá acessando, no primeiro momento, essa alma mais individualizada, se a gente erroneamente puder chamar assim, mas é só para entender mesmo o conceito, né? E depois ela vai mergulhando nessa consciência mais ampla, grupal, né? E no fim das contas, a alma grupal é também parte, sempre foi, da hierarquia planetária. Então, também a gente vai construindo esse acesso a alma individual, se a gente puder dizer assim, a alma grupal, ao ashram e à hierarquia. Não sei se ficou claro. Uhum, muito obrigado. Imagina. Vou ler mais um trechinho, então, antes da gente terminar. Tipos de oração. Como foi dito anteriormente, há várias abordagens ao grande desconhecido. Uma das principais é o nosso atual assunto, a oração. Mas deveria ficar claro que existem também distintos tipos de oração, que estão bastante diferentes um do outro. A concepção comum de oração como pedido ou súplica por ajuda pessoal dirigida a um ser superior, que geralmente é concebido de maneira antropomórfica, é apenas o tipo mais rudimentar de oração. E é bastante compreensível que ele pareça uma forma de egoísmo, dependência e credulidade, que não interessa à mente moderna. Então a gente viu, né, que antes o Assagioli falava que há então aqueles que têm uma tendência mais à oração, mais emocional, e aqueles, especialmente os mais jovens ou mais tecnológicos, que entendem uma forma mais racional de expressão e muitas vezes deixam a oração para trás. Então a gente vai ver que mesmo para esses tipos mais mentais, há formas de orações que podem ser utilizadas. Entretanto, há formas mais elevadas de oração, nas quais se busca a comunhão com seres ou energias que expressam os valores mais elevados que podemos conceber, tais como inteligência, beleza, amor, bondade, com o propósito de nos sintonizarmos com suas qualidades e nos abrirmos à sua influência. Essa comunhão também pode ser buscada a fim de canalizar essas benéficas energias para o bem dos outros. Em termos religiosos, oração de intercessão é chamada, né? E, finalmente, há aquele tipo de oração que não pede nada, mas visa aumentar a comunhão e a unificação com as realidades superiores ou o Supremo Uno.
como foi dito anteriormente, é o uso da energia da natureza emocional, o uso dos sentimentos, o que caracteriza a oração e a distingue dos outros tipos de ação interna. E diferentes tipos de sentimento dão asas à oração. Por exemplo, o sentimento comum de incapacidade de enfrentar as situações e resolver problemas pessoais frequentemente nos impulsiona a pedir força, luz, orientação. A compaixão que surge da percepção do mar de sofrimento que engolfa a humanidade, seja físico, emocional ou mental, impele ao trabalho interno de ação de intercessão e também ao serviço externo. E o companheirismo e o amor que crescem a partir do senso de nossa identidade essencial também nos incita a orar, tanto por aqueles com quem sentimos uma afinidade especial, quanto por todos os nossos irmãos seres humanos, com os quais compartilhamos uma origem, uma natureza e um objetivo comuns. Quando conseguimos ir além das fronteiras do egocentrismo e do clamor dos nossos desejos egoístas e medos, começamos a perceber e a apreciar tudo o que herdamos dos reinos da natureza e das realizações de nossos semelhantes. Essa apreciação da beleza e da maravilha do mundo ao nosso redor, assim como a magnificência que vislumbramos no universo, produzem um sentimento de reverência de mais elevada ordem. Poderíamos chamá-lo de admiração jubilosa da vida, ou realidade desconhecida que criou e impele o universo e todas as suas forças componentes, incluindo nós mesmos e cada ínfima unidade, em direção a um objetivo misterioso e magnífico. Esse sentimento é inerente em nós e, quando liberado para uma livre expressão, conduz à nossa cooperação com a realidade suprema e com todas as coisas vivas. Essa consciência de um relacionamento maior é alcançada não apenas por pessoas religiosas ou de inclinação mística. Muitos artistas, cientistas, filantropos e homens e mulheres que não têm uma crença religiosa específica sentiram e expressaram isso de maneiras diferentes. Eu não vou ler aqui essa citação do Kant, porque a gente já está quase no nosso horário, né? Mas e a gente termina e lê essa parte na próxima semana. Mas aqui, né, o Assagioli vai complementando sobre esses diferentes tipos de oração, porque como eu mesmo, né, trouxe o meu exemplo só para ficar mais claro que eu também, quando comecei a meditar, deixei de lado a prática da oração e até a considerava como algo que não fosse tão importante ou tão avançado no caminho do desenvolvimento, pretensiosamente e ignorantemente. Então, a gente vê que há sim, né, um tipo de oração que é mais rudimentar, mas há também esse tipo de oração de intercessão, quando a gente faz por outras pessoas, e há também esse tipo de oração que busca nos conectar através do coração com todas as outras coisas, né? Pessoas, reinos da natureza, energias e vibrações ou planos mais elevados. Então, tem aí vários tipos de oração que a gente pode utilizar ao passo em que a gente vai se desenvolvendo no caminho da consciência. Como é que vocês estão? O que está presente? Alguma partilha, alguma dúvida, alguma contribuição, alguma impressão ou percepção? A gente tem uns minutinhos aí para essa troca.
Vou parar.